as crianças, né? A pastora já está esquecendo das crianças. Venham, crianças. Elas já vão para a salinha. Agora elas estão tão felizes porque elas já tiveram oportunidade de voltar para a sua sala, né? E como é gostoso a tia Elis trazer uma palavra para elas. Gostaríamos de pedir ao pastor Weber, está ocupado, né, pastor? Pode orar pelas crianças, pastor? Vamos abençoar, vamos levantar as nossas mãos sobre nossas crianças. Amém. Profetizamos vida sobre essas crianças. A vida do Senhor em cada criança aqui. Vida de Deus para a vida dessas crianças. Deus, derrama, Pai, sobre elas o teu amor, a tua unção, a tua paz, Senhor. Deus, sabemos que o mundo está perverso, Senhor, mas nessa hora queremos, Deus, lembrar que já fomos selados pelo teu Espírito Santo. Sela, Deus, o ouvido dessas crianças, os olhos dessas crianças e o coração, Pai. Que seja o coração puro em nome de Jesus, Pai. Que sejam pastores, missionários, Deus, evangelistas, em nome de Jesus, Pai. Que dessa geração venha transformar o nosso Brasil, o nosso bairro, aonde eles passarem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estaremos orando também pelo pastor Israel, para que o Senhor, nosso Deus, possa ungí-lo. Com certeza já falou com ele quando ele estava preparando a palavra, e que ele seja a boca de Deus neste lugar, amém? Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós nos achegamos a Ti, Paizinho amado, para Te pedir a Tua unção sobre a vida do pastor Israel. Que ele seja a boca de Deus neste lugar, que ele venha falar aquilo de que nós precisamos ouvir nesta noite, que seja uma palavra profética de esperança, que venha nos reanimar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-lo, em nome de Jesus, amém. Muita graça e muita paz, igreja. Muita graça e muita paz, igreja. Muito bom estar aqui. É um privilégio. Quero agradecer o convite da igreja, da pastora. Bom ver aí o Washington também. Fazia tempo que a gente não se via. E bom ver também um monte de gente aí. A última vez, se eu não me engano, que eu vim aqui com o pastor Marcelo Felipe foi em 2016, se eu não me engano. E aí a gente tem se visto só pelas redes sociais. Algumas vezes tenho acompanhado alguns cultos e acompanhado também as notícias pelas redes sociais. Eu estou aqui acompanhado com a minha esposa digníssima, pastora Thaís. Meu amor. E minha melhor parte, né? Também estou aqui com a minha filha do coração, a Bruna. A Bruna está acompanhando a gente desde os 14 anos, né? A Bruna tem ajudado a gente lá em Praia Grande, cuidando da Anelisa. E desde a pandemia ela tem morado com a gente. Os pais delas mudaram de cidade e tem morado com a gente. Ela trabalha lá e mora com a gente. E também vai estar casando ano que vem, se Deus quiser. Glória a Deus. Bênção. Gente, eu percebi que o tema do ano que vocês têm trabalhado aqui é maturidade. E eu quero trabalhar com vocês então em cima desse tema, para não fugir muito daquilo que os pastores talvez tenham ministrado, a pastora tem ministrado. Então eu quero convidar você, sem perca de tempo, a abrir sua Bíblia, você que trouxe, em 1 Coríntios capítulo 13, um texto bem conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, conforme você for encontrando 1 Coríntios capítulo 13, vai se colocando em pé, você que pode, você que tem saúde. 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler apenas 2 versículos, 3 versículos.
1 Coríntios capítulo 13. E mais uma vez eu quero agradecer a Deus por estar aqui, à pastora, à igreja pelo convite. É muito bom poder estar com vocês nesse tempo de celebração, 34 anos. Desses 34 anos, 3 anos nós passamos aqui com vocês, né? E é muito bom revê-los, é muito bom estar aqui. E o tempo que nós tivemos aqui foi um tempo muito proveitoso, muito edificante, tanto para nós como família, como para vocês, acredito também. Acredito que todo mundo que tem a oportunidade de ser família, ser igreja, a gente acaba deixando marcas e sendo marcado também. E essas marcas não são marcas de dor e de tristeza, mas são as marcas de Cristo, amém? E eu acredito que muito mais ainda o Senhor estará fazendo, né? E que a igreja possa viver os 35, os 36, os 100 anos, caminhando na vontade e na graça do Senhor, amém? Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou também, diga eu também amo. 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso de número 11 e terminaremos no verso 13. Diz assim, 1 Coríntios 13, do 11 ao 13: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Eu quero convidar você que está com a sua Bíblia aberta a ler comigo novamente esses 3 versículos apenas, como um grande coral. Vamos juntos? Independente de como está a sua versão, embora ela esteja um pouco diferente da minha, mas vamos ler juntos, amém? Vamos lá? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Coloca a mão na sua Bíblia, feche os teus olhos. Você que está sem Bíblia, põe a mão no seu coração. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu recebi uma oração poderosa pela minha vida, mas agora eu quero, Pai, orar e interceder pela tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste aqui essa noite espírito de entendimento, espírito de revelação, espírito de sabedoria, espírito, Senhor, Deus, de amadurecimento. Pai, que a tua palavra sirva para nos edificar, que a tua palavra sirva para nos aperfeiçoar, que a tua palavra sirva, Pai, ó Deus, para aumentar em nós a tua graça, o teu amor, Senhor, para que assim, Senhor, sendo, ó Pai, ó Deus, ó Pai, a tua palavra, instrumento de riqueza, de libertação, de transformação para as nossas vidas, e que eu possa ser instrumento da tua palavra nessa noite, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, que possamos ser enriquecidos pela tua palavra, Senhor, ó Pai, que foi lida e será explanada, e pela tua palavra que habita em cada um de nós, palavra que se fez carne, chamada Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã, que Deus nos conduza em triunfo essa noite, amém? Eu costumo dizer e pensar que quando se trata sobre maturidade, eu acredito que ninguém ainda é totalmente maduro. Eu acredito que Deus não permite que todas as pessoas se tornem maduros e maduras em todas as coisas. Eu acho que é impossível você achar uma pessoa que é maduro demais,
Porque todos nós, independente da nossa idade, sejamos crianças, jovens, adultos, adolescentes ou até os mais velhos, todos nós estamos em processo de crescimento, todos nós estamos em processo de amadurecimento, todos nós estamos em processo de desenvolvimento na fé, desenvolvimento espiritual e desenvolvimento naquilo que Deus quer desenvolver através de nós, seja na família, na nossa casa, seja nas nossas finanças, independente, nós estamos aprendendo e estamos crescendo. Vocês pensam assim também? Amém? Há sempre tempo para aprender, e há sempre tempo para crescer, e há sempre tempo para amadurecer. Mas eu acredito também que Deus não permite que a gente seja maduro em todas as coisas, porque existe um motivo, e esse motivo é que a gente precisa dele para amadurecer. O motivo que Deus não permite que a gente seja maduro em todas as coisas é porque muitas das coisas que nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Amém? Veja bem, eu não estou dizendo ser dependente de uma religião, eu não estou dizendo ser dependente de um pastor, eu não estou dizendo ser dependente de um líder religioso, eu estou dizendo ser totalmente dependente de Deus. Até porque, igreja, vocês sabem tanto quanto eu, que Jesus Cristo não veio nos ensinar uma religiosidade, Jesus Cristo veio nos revelar o Pai. Eu acho que eu vou repetir isso de novo, acho que você não entendeu. Jesus Cristo não veio ensinar para mim e para você sermos pessoas religiosas, mas Ele veio nos ensinar que existe um Pai. Eu não sei se você, assim como eu, já reparou que na Bíblia, em nenhum lugar, Jesus chama Deus de Deus. Na Bíblia, Jesus chama Deus de Pai. Então, ser igreja é pertencer a uma família. Ser igreja é ter acesso livre, ter acesso desimpedido ao Pai. Quando nós nos comportamos como igreja de forma religiosa, a igreja passa um tempo, perde o sentido para nós. Não quero ir no culto hoje não. Não quero fazer tal coisa não. Não quero assumir ministério não. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Porque religiosidade cansa. Você pode repetir isso comigo? Religiosidade cansa. Meu irmão, minha irmã, e esse papo que eu estou tendo com vocês aqui, essa reflexão que eu estou tendo com vocês aqui, é uma reflexão para quem precisa amadurecer. Porque, veja bem, igreja, em nome de Jesus, se nós acharmos que nós somos maduros demais porque temos muito tempo de igreja, ou porque somos cristãos há muito tempo, eu quero dizer que a gente já está começando tudo errado. Porque às vezes... Eu sou cristão há 38 anos e às vezes eu já vi adolescentes serem mais maduros do que pessoas mais velhas, espiritualmente se dizendo, porque entenderam coisas em Deus que pessoas que estão há anos na igreja não entenderam, porque é uma questão de dependência de Deus e não de religiosidade. A religiosidade, ela nos engessa. A religiosidade, ela nos aprisiona. A religiosidade, ela gera na gente pessoas mortas. Mas a vivência com o Pai, a família do Pai, ela gera pessoas maduras. Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 8 que a criação, ela espera ela espera de uma forma com expectativa a ardente manifestação dos filhos de Deus. Não é de membros da igreja, embora estar na igreja é bênção, amém? Embora ser membro de uma igreja faz parte do corpo de Cristo, amém? Mas está esperando a manifestação de filhos de Deus. E quando eu quero dizer isso, a palavra filhos ali, no original, significa filhos maduros. Filhos maduros manifestam quem o Pai é. Filhos ainda infantis manifestam as suas vontades, manifestam seus desejos, manifestam o seu próprio umbigo, mas filhos maduros manifestam o Pai. Filhos
infantis ainda, pessoas ainda infantis, meninos na fé, meninas na fé, manifestam os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, mas filhos maduros manifestam o Pai. E o que o mundo espera da igreja? O mundo espera uma igreja madura, uma igreja que mostre para eles o Pai. Não uma igreja que mostre doutrinas, uma placa, embora a doutrina da igreja seja bênção, embora a placa da igreja seja importante para nós, porque é a camisa que a gente veste, mas o que o mundo espera não é uma forma de religiosidade, o mundo espera conhecer o Pai. Será que quando as pessoas olham para mim e para você, elas têm visto o Pai? Será que quando as pessoas olham para nós e para você, tem visto pessoas apenas religiosas, que amam a religião? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Então, igreja, em nome de Jesus, nós lemos uma carta que foi escrita por Paulo para a igreja de Coríntios, e ele escreve essa carta para a igreja de Coríntios visando uma igreja se tornar uma igreja madura, visando uma igreja alcançar a maturidade. Paulo escreve então essa carta para a igreja de Coríntios, uma carta que não é diferente para nossas igrejas, todas as nossas igrejas. Paulo ainda está falando conosco através dessa carta para os dias de hoje, que Paulo está exortando a igreja de Coríntios, e Deus ainda exorta a nossa igreja, para que a gente saia do tempo da infantilidade da fé. Veja bem, a Bíblia diz, Jesus diz que nós temos que ser como crianças, amém? Amém? Mas Jesus não diz que nós temos que ser infantis. Muitos de nós estamos equivocados, achando que ser criança é ser birrento. Se Deus não faz, eu saio da igreja. Se não for do meu jeito, eu paro de brincar, estou de mal. Deus não quer uma igreja infantil, Deus não quer um cristão, uma cristã infantil. Deus quer cristãos maduros. E como que nós temos que ser criança? Então, do jeito que Jesus falou, não é na birra, não é na infantilidade, mas é no perdão. Por exemplo, uma criança briga com outra, fica de mal, mas passa 5, 10 minutos, elas estão brincando de novo. Tem crianças que quebram o pau, os pais ficam brigados, mas as crianças voltam a brincar de novo. Então, igreja, em nome de Jesus, o desafio nosso, quando se trata de maturidade, é a gente entender que precisamos ser uma família do jeito que Deus quer que a gente seja. Família que vive a esperança, que vive a fé, que seja madura, que tenha uma fé sólida, uma esperança sólida, verdadeiras ações concretas de amor. Então, hoje em dia, nós temos que parar de perder tempo se preocupando com muitas coisas que têm travado a maturidade da igreja. Tem muitas coisas que a gente se apega com picuinhas, com detalhes, com diz que me diz que. Eu sei que essas coisas só acontecem em Praia Grande, não acontece aqui, pastora. Mas lá as pessoas ficam muito apegadas a essas coisas e a gente perde muito tempo com isso, gente. Deus está preparando uma igreja madura para Ele, sem rugas, sem mancha, sem mácula. Na versão de hoje sem picuinha, sem contenda, sem diz que me diz que, porque existe algo a fazer para fora das quatro paredes. É muito bom voltar a ser igreja dentro das quatro paredes, mas é melhor ainda ser igreja madura fora das quatro paredes. Igreja, em nome de Jesus, é muito triste ver pessoas mais velhas que vivem como crianças. É triste ver adultos agindo como pessoas infantis, feridos, teimosos, birrentos. Pessoas que envelhecem por fora, mas não conseguem amadurecer por dentro. É muito triste quando acontece isso, porque tem pessoas que envelhecem cronologicamente, mas não amadurecem espiritualmente. Tem gente que envelhece cronologicamente, mas não amadurece como homem e mulher de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Meu irmão, a igreja madura é uma igreja que não se prende a esse mundo, não se prende
as coisas dessa terra não se prendem a ficar acusando, apontando o dedo ou condenando o irmão, quando o Senhor Jesus já perdoou, já amou, já pagou um preço por essas pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? A gente não consegue deter os anos estão passando, amém ou não? Eu fui pastor aqui com 20 e poucos anos, já estou com 30 e poucos, daqui a pouco estou com 40. A gente não consegue parar os anos, mas se tem uma coisa que a gente precisa, é amadurecer, amém? Amém? Então, igreja, em nome de Jesus, quando Paulo usa a expressão menino aqui no original, no grego é a palavra népios, e a palavra népios, traduzida aqui por menino na minha Bíblia, significa imaturo, significa infantil, significa inexperiente. Sabe qual é a diferença entre um adulto e uma criança? Um adulto, uma pessoa madura, uma pessoa infantil? A diferença é o seguinte, que a criança, ela tem o eu e o meu em primeiro lugar. Eu sei que a gente tem o costume de dizer que as crianças são puras, né? Criança não tem pecado, criança é pura, mas a gente está se equivocando. Certo mesmo estava Davi, em pecado concebeu minha mãe, em pecado eu nasci. Por quê? Porque nós nascemos debaixo da natureza adâmica. Toda criança nasce impura. Na época de Jesus as crianças eram consideradas impuras. Na nossa época que a gente purifica elas. Mas mesmo assim, elas sendo consideradas impuras, Jesus falou delas é o reino. Meu irmão, minha irmã, não interessa se a cultura te acusa, se o mundo te acusa, se Deus já te perdoou. Não interessa, meu irmão, minha irmã, o que as pessoas dizem a seu respeito, você precisa começar a ouvir o que Deus diz a seu respeito. Sabe, eu estou cansado de como pastor as pessoas chegarem, pastor, posso fazer tatuagem? Pastor, posso pôr piercing? Meu irmão, se Jesus não te condena, quem sou eu para te condenar? O importante é que você viva Cristo com tatuagem ou não, com piercing ou não. O tempo agora não é mais a gente ficar discutindo como a gente se veste, mas que a gente possa ser moderado no vestir, moderado no falar, e que a gente não escandalize o nome de Jesus. Eu não estou falando de modernidade, eu estou falando que a gente precisa avançar na maturidade. Não é a tatuagem que vai fazer a gente ser mais crente, o piercing que vai fazer a gente ser menos crente. A gente precisa glorificar o nome de Jesus. A gente tem que parar de discutir coisas que estão atrasando as pessoas de virem a Jesus. Eu estou tendo uma conversa aqui para uma maturidade, amém? Uma vez uma pessoa veio falar para mim assim, pastor, eu posso fazer tatuagem? Eu falei assim, meu irmão, minha irmã, falei, meu irmão, você falou com seu pai? Falei, o que ele achou? Tudo bem. Você já é de maior? Sou de maior. O que você acha? Não sei, estou em dúvida, por isso estou perguntando para o senhor. Falei, já perguntou para o Espírito Santo? Não, então pergunta para ele, vê o que ele disse para você, porque eu entendo que é ele que governa a sua vida. Ele falou assim, é mesmo pastor, eu vou orar. Aí outra vez veio um rapaz, um jovem da igreja, e falou assim, pastor, eu posso usar brinco? Gosta de um samba e tal? Eu falei assim, já perguntou para o Espírito Santo? Ele falou, não, então pergunta para o Espírito Santo. Porque, igreja, em nome de Jesus, uma coisa que o maduro faz, ele é conhecido por Deus. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir isso aqui. Um cristão maduro, uma cristã madura é conhecido por Jesus. Talvez o que eu estou falando aqui para você não faz sentido nenhum, mas eu vou te ajudar um pouquinho mais para a gente entender isso melhor. Antigamente, eu conhecia duas coisas que são importantes. Primeira é que nós temos que conhecer a Deus, amém? Conhecer Jesus. Quantos já ouviram falar sobre isso, pregações sobre isso? Amém? Levante a mão aí, deixa eu ver. Conhecer a Deus, conhecer Jesus, legal. E quantos já ouviram que tem que fazer Jesus conhecido, fazer Deus conhecido? Que é a segunda coisa. Também, algumas pessoas. Só que tem uma terceira coisa que a gente não se atenta. Que nós temos que conhecer Jesus, fazer Jesus conhecido, mas tem uma terceira coisa que está na Bíblia que a gente não se atenta.
Qual que é a terceira coisa? A gente precisa ser conhecido por Jesus. Porque, veja bem, Jesus não conhece todo mundo. Pastor, que heresia é essa? Não é heresia não, meu irmão, minha irmã. É Bíblia. Jesus não conhece todo mundo. Se você pegar Mateus capítulo 25, você vai ver que tinha 10 virgens nécias. 10. 5 foram comprar mais óleo, porque o óleo estava acabando, que elas estavam esperando, e o óleo estava acabando. Vamos buscar, se o noivo vir, a gente vai ficar para trás. O noivo veio, elas ficaram para trás. E 5 pouparam o óleo, quando o noivo veio, o noivo ficou com as 5. Está lá na passagem. Mas Jesus, na parábola, diz algo para essas noivas que bateram na porta. Nós fomos comprar óleo para que fizéssemos fogo de novo na nossa lamparina. Ele disse uma coisa para essas que chegaram tarde: não vos conheço. Mateus capítulo 7. Jesus conta a parábola da árvore boa e da árvore má. Que a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. E aí Jesus, no final da parábola, diz que muitos vão chegar diante dele e vão dizer: Senhor Jesus, no teu nome eu expulsei demônio. Senhor Jesus, no teu nome eu curei. No teu nome eu cantei no louvor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fui na igreja. Afasta-te de mim, vocês que praticam a maldade, que eu não vos... Então presta atenção que uma igreja madura faz. Uma igreja madura é conhecida por Jesus. Não só conhece, não só faz ele conhecido, mas também é conhecida por ele. Porque no trecho que nós lemos, e você leu comigo, se é que você leu comigo aqui, que eu não consegui perceber porque eu estava lendo aqui, se você leu comigo, você vai ler que Paulo diz assim: porque agora eu não conheço a Deus totalmente, agora eu conheço como espelho, mas um dia eu conhecerei a Ele como Ele me... Uma igreja madura não se preocupa só em saber de Bíblia, e isso é importante. Uma igreja madura não se preocupa só com evangelismo, e isso é importante. Mas uma igreja madura se preocupa em ser conhecida por Ele. Não é o que a gente faz publicamente, mas é o que a gente faz no secreto, que faz com que Deus nos conheça. Conhecer Jesus Cristo, fazer Ele conhecido e ser conhecido por Ele, é o que uma igreja madura faz. Será que você, meu irmão, minha irmã, nesses 34 anos, tem conhecido Jesus? Porque é também no secreto que Ele se revela. Às vezes uma pregação não consegue te ensinar tudo que às vezes na intimidade você precisa conhecer. Será que você tem feito Jesus conhecido fora aqui das 4 paredes? A igreja está linda. Eu lembro quando eu era pastor aqui, a igreja era metade desse salão. Talvez nem metade, né, pastor Thaís? E aí chovia, o teto era baixo, a gente ficava debatendo com o teto, com a chuva. Era a competição da chuva com o louvor. E o vizinho da frente reclamando: abaixa isso daí. Mas irmão, não dá, a chuva, o barulho, o eco, tem que abaixar, está atrapalhando, meu filho quer dormir. Hoje a igreja está uma igreja linda. Eu acredito que todo mundo que está aqui, se fosse naquela outra configuração, ia ficar gente na porta, não é não? Mas enfim, igreja, em nome de Jesus, nós precisamos se atentar que uma igreja madura, ela não só conhece a Jesus Cristo, não só conhece as Escrituras, mas também faz Ele conhecido, mas não só faz Ele conhecido, como também é conhecida por Ele. Pastor, mas Deus é onisciente, Ele conhece todo mundo, Ele sabe de todas as coisas, correto. Deus sabe todas as coisas, quem crê nisso? Amém? Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas conhecer intimamente, Ele conhece só alguns. Ele sabe o que você faz na sua casa, Ele sabe o que você faz no teu trabalho,
Ele sabe o que você faz na igreja, Ele sabe o que você faz com a sua família. Mas será que Ele te conhece? Ou Ele está dizendo para nós: eu sei o que você faz, você prega, você toca, você canta, mas eu não te conheço. Uma igreja madura é conhecida por Jesus. É conhecida por Jesus. Hoje está na moda esse negócio de engajamento nas redes sociais. Toda vez que eu faço um vídeo que eu coloco lá, eu falo: gente, eu não estou procurando seguidores, eu quero que você conheça a palavra. Porque não é o meu engajamento social, nas redes sociais, que vai me fazer ser conhecido por Jesus. Mas é lá no meu secreto. É lá onde ninguém me vê, onde não tem holofotes, não tem luzes. Veja bem, igreja, em nome de Jesus, nós não podemos fazer uma coisa anulando a outra, não é isso que eu estou querendo dizer. É necessário congregarmos, é necessário evangelizarmos, é necessário nós fazermos escolas bíblicas, seminários, tudo isso é importante e tem o seu lugar, amém? Mas isso, sem ser conhecido por Ele, não adianta nada. Pergunta para a pessoa que está carinhosamente perto de você: Jesus te conhece? Pergunta para ela: será que você é maduro o suficiente para Jesus te conhecer? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, igreja, presta atenção. Qual é a diferença, voltando aqui, qual é a diferença de um adulto para uma criança? Uma criança sempre fala: é meu, sou eu. E um adulto fala: é nosso, é nosso. Uma criança, ela chora por ela reclama por ela pensa só nela. Mas um adulto não. O adulto, ele chora pelo outro. O maduro chora pelo outro, chora com o outro. Para um adulto, o pão não é meu, o pão é nosso. O pai não é meu, o pai é nosso. Está entendendo, igreja? É diferente. Precisamos ser uma igreja madura. Eu quero ler com você um texto. Uma criança chora por si mesmo, sofre por si mesmo. Uma pessoa madura chora por os outros, chora e sofre com os outros. Abre comigo aí Colossenses, por favor. Quero ler com você. Colossenses, capítulo 1, verso 24. Colossenses 1, 24. Uma pessoa madura chora com os outros, chora pelos outros, sofre com os outros, sofre pelos outros. Colossenses 1, 24, quem achou, diga glória a Deus. Diz assim Paulo: agora me regozijo nos meus sofrimentos, por quem? Por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo não estava reclamando do que ele estava passando, Paulo não estava irritado com o que ele estava passando, Paulo estava sofrendo e chorando pela igreja, pela igreja. Paulo não pensava e não queria nada para ele, mas ele pensava na igreja. Porque uma pessoa madura não sofre por si mesmo, sofre pelos outros. Uma criança, uma pessoa infantil, necessita de tudo para ela, enquanto uma pessoa madura compartilha tudo, tudo ela compartilha. Então eu quero aqui rapidamente falar sobre maturidade, como eu estou falando. Para a gente entender a maturidade, a gente precisa entender 3 exigências que a Bíblia diz para uma igreja madura. 3 exigências que a Bíblia pede para que a gente alcance a maturidade. A primeira exigência que a Bíblia pede para que a gente alcance a maturidade
é a salvação. Repita comigo: salvação. E a base da salvação que eu quero falar com você está lá em Mateus capítulo 24, verso 13. Por que a salvação? A salvação não era o plano original de Deus. Veja bem, pensa comigo aqui agora nessa ilustração. Pensa você saindo para ir, pensa num pai saindo com o filho para ir no shopping. Qual é o objetivo do pai? Ir no shopping. Pensa comigo aqui agora rapidamente. Um pai e um filho indo para o shopping. Qual é o objetivo? Ir para o shopping. E aí no meio do caminho, o pai está de mão dada com o filho, e o filho tropeça e cai numa poça de lama. O objetivo do filho não era cair na poça de lama. O objetivo do filho era ir com o pai para onde? Para o shopping. Então o filho cai na poça de lama e ele se suja todo. E aí o pai tem que fazer o quê? Pegar na mão do filho, tirar ele da poça de lama e levar o filho para casa para dar um banho e trocar de roupa. O objetivo de Deus no Éden não era que o homem pecasse, não era que o homem caísse. O objetivo do Éden era que o homem obedecesse. Mas como o homem caiu na poça de lama chamada pecado, Deus precisou então fazer o quê? Enviar a salvação, a limpeza, o banho, trocar de roupa, trocar as vestes. Porque a Bíblia vai dizer que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Porque Deus sabia que o homem ia sujar suas roupas. E hoje, quem tem Cristo então pode se revestir de Cristo, a nossa nova veste. Você pode dizer glória a Deus por isso? Há revestidos de Cristo aqui essa noite? Amém? Então a primeira coisa que a igreja precisa para caminhar em maturidade é nunca se esquecer daquele que a salvou. Nunca. Porque quando a gente se esquece da nossa salvação, da alegria da salvação, a gente se perde. Por que Paulo cita que a salvação é um capacete? Porque nos protege de se perder de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso. A segunda exigência é a santidade. Diga comigo, santidade. Pedro vai dizer isso em 1 Pedro, essa é a base, capítulo 1, verso 16. Nós temos que ser santo como Ele é santo. Quando a gente fazia encontro com Deus aqui na igreja, a gente tinha um jargão no encontro com Deus. Não só um pecador lutando para ser santo, mas sou um santo lutando contra o pecado. Por que a gente pensa assim? Porque a gente entende que uma vez em Cristo, nós não somos santos pela nossa prática santarrona, pela nossa prática de santidade. Nós somos santos porque o santo habita em nós. E essa santidade vai sendo gerada de dentro. Eu e você não somos santos porque a gente morreu numa cruz. A gente não é santo porque a gente ora, porque a gente jejua. A gente é santo porque o santo habita em nós. A gente não é santo porque a gente faz coisas certas. A gente é santo porque carrega aquele que é santo. Um Deus que não tocava em ninguém, Sidão. Um Deus que mandava profeta para falar no lugar dele. Um Deus que só falava com o sacerdote. Um Deus que só falava com reis. Não se misturava com a gentinha. Agora mora na gentinha. Agora transforma a gentinha de pecadores em santos. Por isso que a santidade ela é um processo. Eu não mereço. E não há nada que eu faça para merecer. Nada, tudo foi Ele que fez. Eu tenho que aceitar o que Ele fez. E ao aceitar o que Ele fez, eu sou transformado de glória em glória, de fé em fé. A santidade não é o que eu faço, mas é quando eu tomo consciência do que Ele fez. E quando tomando consciência do que Ele fez, essa consciência me transforma. Porque eu sempre me perguntei, para que serve o sangue de Jesus? E Hebreus capítulo 9, se eu não me engano, verso 14, vai dizer que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência.
de que não somos mais pecadores, porque Ele levou o meu pecado, Ele levou o seu pecado. A Bíblia diz que Ele se fez pecado no meu e no seu lugar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz que Ele se fez pecado, não pecador, se fez pecado, Ele se fez maldito, Ele se tornou o próprio pecado naquela cruz, para que hoje eu e você pudéssemos ser justos como Ele é. Isso é maturidade, porque quem pensa como um pecador, vai agir como um pecador, mas quem pensa como um santo, se preocupa com aquilo que carrega, vai viver de acordo com o que pensa, porque presta atenção, gente, não é aquilo, a gente às vezes vem para a igreja para tentar mudar nosso comportamento, preste atenção nisso, muitas vezes a gente vem para a igreja para tentar mudar nosso comportamento, mas nosso comportamento só é mudado quando a gente muda a nossa mente. Nosso comportamento só é mudado quando a gente muda a nossa forma de crer. Quem pensa que é um pecador miserável vai sempre pecar repetidas vezes no mesmo pecado. E quem pensa que é santo como ele é, vai agir como um santo como ele é. Mas só entende isso quem tem maturidade. Porque parece um negócio impossível, né? Não, santo é Deus. O que Pedro escreveu aqui? Ser santo como ele é? Santo é só Deus. Eu sou um pecador miserável. Coitadinho de mim. Mas por que então que ele habita na gente? Para quê? Para transformar a gente. Igreja, Deus não quer melhorar a gente, Deus quer transformar a gente. Porque aquilo que melhora, piora. Pode piorar. Mas aquilo que é transformado é de uma vez por todas. Deus não quer, Reginaldo, dar uma melhorada em você. Um Reginaldo melhor marido, melhor pai. Não, Deus quer transformar você. E cada um de nós. Porque aquilo que é transformado por Deus, igreja, nunca mais é o mesmo. Eu acho que você não entendeu. Aquilo que é transformado por Deus nunca mais é o mesmo. Acho que meia dúzia de pessoas entendeu, pastor? Aquilo, ou vamos dizer, melhorar a frase, aquele e aquela que é transformado por Deus nunca mais volta a ser o mesmo. Você pode aplaudir esse Deus por isso? Você que crê, você que entende, você que recebe. Segunda Coríntios então vai dizer lá no capítulo 5, verso 21, que Ele se fez pecado no meu e no seu lugar, para que nele nós fôssemos tornados justiça. Mas não há um justo sequer nessa terra, a Bíblia diz. Sim, mas você está em Cristo? Tô. Quem está em Cristo aqui essa noite? Então primeiro, Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há sobre a tua vida. Segundo, se você está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez. Está em Cristo, passado acabou. Está em Cristo, então você não é mais um pecador miserável. Você é justo como Ele é. É impossível ser santo nessa terra, a Bíblia não diz isso. É impossível ser justo nessa terra, a Bíblia não diz isso. Abre comigo aí 1 João capítulo 4, verso 17. Uma igreja madura também entende isso. 1 João capítulo 4, verso 17. Quem achou um corajoso, uma corajosa, lê bem alto para nós, com a voz de trovão. 1 João capítulo 4, verso 17. Olha aí que interessante. Dá para ser igual a Jesus ou não dá? A irmã acabou de ler na minha Bíblia e na sua Bíblia, é o mesmo versículo. Assim como Ele é o que? Ele é santo. Assim como Ele é o que? Ele é justo. Nós somos no céu? É o que a irmã leu?
Não, nós somos aqui e... Lembrei do Gil Gomes agora. Ixi, foi lá atrás. Nós somos aqui e agora. Quem é mais velho sabe o que eu estou falando aí. Nós vamos ser igual a Jesus lá na glória, irmãos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que ser igual a Jesus aonde? Agora. Uma igreja madura igual a Jesus. Que prepotência, pastor, que arrogância. Como é que você pode dizer que é igual a Jesus? Eu não estou dizendo que eu sou igual a Jesus, é a Bíblia que diz. E é nisso que nós temos esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Mas essa esperança começa lá na glória. Uma igreja madura entende essa esperança aqui e agora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo porque a gente precisa ser maduro? Porque uma igreja madura é cada vez mais parecida com Jesus e menos parecida com a religiosidade. Deus não quer fantoches religiosos. Deus quer filhos amados e filhas amadas, que são parecidos com o unigênito. Presta atenção. Aquele que era único, unigênito, se fez primogênito, primeiro de muitos. Eu acho que você não entendeu isso. Eu vou repetir isso de novo. Já estou acabando, amém? Eu vim de muito longe. Eu vim de Praia Grande. Vocês me dão mais alguns minutos para encerrar? Amém? Eu vim de muito longe. Deixa eu falar mais um pouquinho. Estou acabando já. Amém? Aquele que era único do Pai, unigênito, abriu mão de ser unigênito, abriu mão de ser único, para se tornar o quê? Primogênito. Primeiro de? E quem é esse muito aqui? Tem algum muito desse aqui essa noite? Amém? Você pode aplaudir esse Deus por isso? Amém? Para a gente finalizar, eu falei então que é necessário entendermos a santidade, a salvação, a santidade e por último a maturidade. Efésios capítulo 4, verso 13 e o verso 14 vai dizer agora que nós precisamos entender a maturidade. Eu quero ler esse versículo também, para a gente continuar a nossa reflexão aqui. Já estou para encerrar. Verso 13 e o verso 14 diz assim: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Mas olha o verso 13 agora. Olha o 13 agora. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu irmão, minha irmã, é necessário que nós cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça. É necessário que a gente chegue na mesma medida que Jesus Cristo tinha. Só que tem um grande problema, e aqui eu vou finalizar. Tem muitas pessoas na igreja que se acham maduros, e de fato até são maduros, mas não conseguem lidar com aqueles que são infantis. Se irritam com aqueles que não são tão maduros. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não tem paciência com aqueles que não são maduros. Só que Paulo ele coloca uma expressão aqui que é muito importante que a igreja madura saiba: até que todos cheguemos. Não adianta você sair correndo na frente, porque cristianismo não é uma corrida de quem sabe mais e de quem conhece mais. Não é uma competição, igreja. Cristianismo é até que todos.
Não adianta você sair correndo na frente e deixar o teu irmão para trás. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não é uma corrida de quem sabe mais e quem é mais maduro, mas é até que todos cheguemos. Meu irmão, minha irmã, o que Deus tem para nós, o novo de Deus para nós é Jesus Cristo. Há 8 anos eu tenho me debruçado nas Escrituras. Há 8 anos desde que eu fui para a Praia Grande, eu tenho me debruçado nas Escrituras, numa palavra que Deus me deu lá no prédio, que eu morava aqui, esqueci, é Raimundo, né, amor? Ali o nome da rua que a gente morava? Lá no Porto Seguro, no condomínio, a gente morava aqui. Deus me deu uma palavra, perto da Luciana e do Lúcio. Deus me deu uma palavra lá em 2011, que eu estou desde 2011 me aprofundando a novidade do Senhor. A novidade do Senhor é Jesus Cristo. E eu tenho me aprofundado e escrevi isso porque eu entendi algo que a igreja precisa entender, que nós precisamos entender. Não é um pastor novo que vai me trazer novidade, boas novas. Não é uma igreja nova que vai me trazer novidade, boas novas. Não é uma forma de culto nova que vai me trazer novidade, boas novas. Porque a boa nova já veio há 2000 anos atrás. A boa nova se chama Jesus Cristo. E a gente precisa crescer nele, saber quem ele é, conhecer ele e fazer que ele nos conheça para a glória dele. Assim então nós temos alguém relevante nessa terra para a glória de Jesus. É chegado o tempo de nós agora começarmos a prestar atenção no movimento que Deus está fazendo nessa terra. Eu tenho percebido que nós não estamos mais vivendo uma pandemia do coronavírus, estamos vivendo uma pandemia de medo. Só que nós nos esquecemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso, igreja, em nome de Jesus, se nós não entendermos que precisamos crescer nesse amor, nós vamos só retroceder. Durante muitos anos da minha caminhada, eu não sou muito velho, mas eu tenho 38 anos de cristianismo. Muitos anos eu dava um passo para frente no meu cristianismo e 2 para trás, porque eu não entendi esse amor. Mas agora que eu entendo esse amor tem feito eu crescer e amadurecer. Então está na hora, igreja, de nós fazermos a mesma coisa. Eu sei que tem pessoas aqui muito mais maduras do que eu na fé. E eu louvo a Deus por isso, porque com vocês eu aprendo. Amém? Mas eu sei que tem muito ainda para a gente avançar. E é chegado esse tempo. Você crê nisso? Quantos querem viver essa novidade do Senhor na sua vida, na sua casa, nessa igreja? Quantos querem viver? Amém? Então é chegado o tempo de nós amadurecermos. Tem muita gente aqui madura como pai, como mãe, mas ainda não conseguiu amadurecer espiritualmente. É necessário chegar esse tempo. Não estou julgando ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém, porque essa maturidade também eu preciso alcançar. Que a gente pare de ser como meninos agitados para lá e para cá por qualquer tipo de palavra, vento, doutrina ou falsa pseudo novidade, mas que a gente se firme numa novidade que veio para essa terra há mais de 2000 anos de vida. Nós não precisamos de uma igreja vintage ou de uma igreja moderna, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos ser parecidos com Jesus Cristo. E quando nós nos focarmos nisso, para alcançar a mesma medida que Ele tinha. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus não veio para a terra para ensinar a gente a ser Deus. Jesus veio para a terra para ensinar a gente a ser gente. E é esse tipo de gente igual a Jesus que vai fazer a diferença na Coab, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu estudo. Esse tipo de gente igual a Jesus, que está galgando a maturidade, não para julgar os outros, eu sou mais santo que você, não, mas para caminhar junto e dizer, estamos todos indo para o mesmo lugar, para a plena estatura de Cristo. Esse é o lugar. Qual é o lugar que a igreja tem que ir? A plena estatura de Cristo.
E para isso a igreja precisa de pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, para o aperfeiçoamento de Cristo, uns aos outros. Que você possa crescer em todas as coisas em Cristo Jesus. Essa é a minha oração pela sua vida, por essa igreja, pela sua casa, pela sua família. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Quero orar com você. Eu não quero fazer nenhum apelo essa noite.